Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente segunda-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias também dessa preparação para o jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e esse clima que ficou pesado em relação ao Memphis Depay e Dorival Júnior. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Desde a sua estreia como comandante no Corinthians, 14 jogos para o Dorival. São 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento de 52,4%. 13 gols marcados e 11 gols sofridos. Lili Nascimento acompanhando tudo lá do Corinthians, chegando ao vivo aqui com a gente. Um Dorival que começa a semana pressionado, né, Lili? Depois dessa derrota no Clássico também. Seja bem-vinda, amiga. Um beijo pra você. Fala, Glaucia, beijo pra você, pra Mari, pro Rafa Marques, ao fã de esportes. Eu tô aqui em frente ao CT Joaquim Grava, o treino foi pela manhã, então os atletas já foram embora, mas sim, uma semana decisiva e começa com muita pressão em cima da comissão técnica, do técnico Dorival Júnior. A gente deu os números aí desde a chegada dele. Se a gente for puxar um pouquinho mais recente, né, os últimos 7 jogos foram 3 empates, 3 derrotas, apenas uma vitória, então um aproveitamento aí de mais ou menos 28%. Então depois da derrota lá no Majestoso, ele sabe que esse jogo de quarta-feira será decisivo, obviamente. Ninguém oficialmente chegou ao Dorival e falou sobre a possibilidade de uma demissão dele, mas é claro que a gente tem as fontes, né? A gente vai apurando com pessoas aqui do clube, pessoas ligadas à diretoria, e que não é descartado, a depender de como se desenhar o jogo, o resultado dessa partida, né? O Corinthians que recebe o líder Cruzeiro lá na Neoquímica Arena, então não é descartada a chance de uma saída precoce, digamos assim, do técnico Dorival Júnior. Por isso ele tem 2 dias para treinar a equipe, treinou nesta segunda-feira. No domingo foi mais um regenerativo, mais recuperação muscular, então treino mesmo hoje e também amanhã. E aí na quarta-feira a equipe entra em campo sem o Yuri Alberto, né? Lá no Majestoso o Dorival falou sobre a situação que o Yuri Alberto ainda não está apto, não foi liberado pelo departamento médico para voltar, e também tem esse desconforto em relação ao Memphis Depay. Eu digo um desconforto, uma situação chata nos bastidores, contando mesmo com comissão técnica e jogador, por conta daquela falta no treino. Tem a questão financeira, né, que o Corinthians está devendo dinheiro ao Memphis Depay, mas ao mesmo tempo a comissão técnica cobra uma postura em campo. Ele não ter permanecido no segundo tempo ali no banco de reservas causou um incômodo também. Assim que acabou a partida lá no Morumbi, ele saiu. Eu estava ali na zona mista, eu fui uma das primeiras jornalistas a chegar e eu vi ele passando rapidinho, né, com o capuz, e já foi embora. É claro que eles são liberados, né, para ir embora logo após a partida, mas essa imagem chamou um pouco a atenção, né, também somando por ele não ter ficado no banco de reservas na segunda etapa. Então tem tudo isso aí para o técnico Dorival Júnior tentar resolver até esse duelo. Ele sabe que o Memphis é um jogador decisivo, vai precisar da presença do camisa 10 em campo contra o Cruzeiro. Então por isso é uma semana complicada, digamos assim, pesada para o lado do Corinthians, até porque já tem protesto marcado na quinta-feira, 7h30 da noite, lá no Parque São Jorge. Gaviões da Fiel acabou convocando toda a torcida, né, para protestar não só sobre a parte política, mas também sobre os jogadores que ganham salários estratosféricos aí, que não entregam o que precisariam entregar em campo. Então, de fato, é uma semana decisiva. E falando sobre comissão técnica, o Dorival Júnior sabe que é uma semana de muita pressão também em cima do trabalho dele, da sequência que ele vem tendo aí no Corinthians. Glaucia. Boa, Lili, obrigada pelas informações, ótima sequência aí pra você também. Até às 6 estamos por aqui. Qualquer novidade é só chamar, e a gente sabe que no Corinthians sempre pinta alguma coisinha. Beijo, Lili, obrigada pelas informações. Até tem lá no nosso site uma apuração da Lili, da nossa equipe toda, né, com os dirigentes bancando esse trabalho do Dorival, mas dizendo que inclusive o futebol também é resultado e tal, né, Mari? A gente sabe que passa demais por esse jogo de quarta-feira em casa contra um Cruzeiro que vem num grande momento, e o Corinthians com toda essa turbulência, com o extracampo que a gente já cansou de falar aqui. Determinante esse jogo, né? Mas também, se não há não se acredita tanto nesse trabalho, depende mesmo do jogo de quarta-feira. É sempre aquela pergunta que a gente faz, né? E se ganha, né? Tá e se ganha, tá tudo certo, então segura, mantém, aí se perde, era o que faltava para sair, enfim. É o básico quando a gente fala nesses trabalhos, né, Mari? E assim, a gente acompanhando o ano do Corinthians, tá? Porque teve título do Campeonato Paulista, isso foi lá no comecinho do ano. Se a gente pega essa sequência pós-Campeonato Paulista,
É muito difícil hoje, da nossa avaliação do campo e bola, estar alinhada com o adversário que o Corinthians pode ganhar. A garantia de que ele é melhor do que X, Y, Z. Hoje é muito difícil de prever o que o Corinthians vai fazer dentro de um jogo. É difícil de imaginar que ele vai vencer um time de meio de tabela, ou vai perder para o líder, ou vai vencer o líder porque a motivação vai ser outra. Então, assim, você condicionar, de fato, a continuidade do Dorival a esta partida, que seria normal o Corinthians perder, porque o Cruzeiro, ele tá vencendo, inclusive, os seus principais adversários ao título. Palmeiras, é Flamengo, ele tá, de fato, passando por todo mundo. E o Corinthians não tá conseguindo desempenhar tanto assim. Vem de derrota dentro de casa pro Red Bull Bragantino, mesmo tendo criado oportunidades. Vem de derrota. Então, você condicionar é praticamente você já definir. Que você trabalha com 90% da probabilidade de você trocar o comando técnico. E aí você pensa que depois tem Copa do Brasil, que é pro seu, né, um dos seus principais rivais. O que acontece se o Corinthians cai? Já não tem Sul-Americana. Então, assim, o caminho parece, de fato, terminar ali numa possível demissão do Dorival. Antes de acionar o Rafa também, a Lili é daquelas, você convida, ela vem. Ela vem. Né? E ela já veio, ela já voltou. Falei, pode voltar, ela já voltou. Até para trazer também, Lili, falando nessa, né, de permanência ou não de Dorival, já existem até alguns nomes sendo ventilados no mercado, sendo falados, né, para uma possível substituição do técnico do Corinthians. Pois é, Gláucia, bastidores, né? Então, desde a demissão do Vojvoda lá do Fortaleza e também a situação do Emiliano Dias, né? Da família Dias, eles que assumiram o Olímpia do Paraguai, e na cláusula de contrato lá, ele pediu que fosse colocado que se o Corinthians o chamasse de volta aqui para o clube, não teria nenhum tipo de multa, né? O Corinthians não precisaria pagar nenhuma multa para o Olímpia do Paraguai e nem mesmo o Emiliano, o Ramon Dias, deixar alguma multa pela saída. Então, é uma cláusula de saída imediata. E, ao mesmo tempo, o Vojvoda, né, que teve uma excelente, bonita história no Fortaleza, é um nome que também agrada. Ah, mas oficialmente estão falando em alguma coisa, já fizeram contato com esses treinadores, quem sabe para eles assumirem se na quarta-feira o Dorival for demitido? Não, essa informação eu não tenho, que não houve contato, pelo menos até agora, com esses dois treinadores, né, com a família Dias e também com o Vojvoda, mas de fato são dois nomes que circulam aqui nos bastidores, mesmo os bastidores que falam sobre uma possível saída, uma demissão, né, do técnico Dorival Júnior, caso não apresente resultado, como se vai se desenhar o jogo da próxima quarta-feira. Você acabou de falar aí sobre o derby, né? A Mari também, sobre o enfrentamento contra o Palmeiras pela Copa do Brasil na semana que vem. Isso aí também tá pesando, porque se o Corinthians segue numa sequência ruim, preocupa para a diretoria chegar desse jeito em um clássico tão importante, em uma competição que o Corinthians ainda está, que é a Copa do Brasil. Se sair da Copa do Brasil, só resta o Campeonato Brasileiro, né? Como a Mari falou, já não tem a Sul-Americana. Então, tudo isso está sendo estudado, colocado no papel e esperando aí a próxima rodada. E a gente fala, nossa, seria uma saída precoce do Dorival, né? A gente sabe que o futebol brasileiro é assim, então se o Dorival acabou de chegar tem 3 meses, da mesma forma o Ramon Dias, menos de um mês depois de ter ganhado o Campeonato Paulista aí com o Corinthians, também foi demitido. Então tudo pode acontecer quando se fala em futebol brasileiro e principalmente quando se fala em Corinthians, Gláucia. Bom, Lili, a gente segue aqui também. Muito obrigada mais uma vez trazendo estes bastidores. Rafa, a gente dizia muito, né, quando o Vojvoda sai lá do Fortaleza, que ele seria uma sombra dentro do futebol brasileiro. Fazendo sombra já agora também para cima do Dorival. A Lili também comenta o quanto que o clássico contra o Palmeiras, né, que são os jogos de Copa do Brasil e de volta no final desse mês, também já pesam, enfim. Mais uma vez aquela coisa, né, que comentávamos aqui, eu e Mari. Futebol brasileiro esperando o próximo jogo para aí sim definir, se já há algo definido, por que já não vai trabalhando com isso também, né? É complicado de entender. Na verdade, é uma espécie de mensagem a Garcia, sabe? Gláucia e Mari, é quando você, enquanto clube, quer dizer para o seu torcedor e para a comunidade do futebol
que você tomou sim uma decisão, mas que você não quer divulgar agora porque você espera que a bola resolva problemas que você não teve competência para resolver. O que eu quero dizer, você espera com isso que o recado seja dado internamente, que os jogadores se desdobrem ainda mais, que o time tenha uma grande performance e vença o Cruzeiro, que lidera o Campeonato Brasileiro, que no momento não é o mais provável para o Corinthians nesse meio de semana. Puro suco de futebol brasileiro, mudam os emblemas, mudam as cores, mas as práticas elas são as mesmas. E sempre será assim porque o dirigente se escora no resultado. Bom, é só a gente comparar. Para efeitos de Campeonato Brasileiro, esquece rivalidade. Eu respeito muito as rivalidades que construíram o cenário de grandeza do futebol brasileiro. Ele foi criado e desenvolvido com base nas grandes camisas que, protagonizando confrontos entre si, geraram as massas. E, obviamente, que Corinthians e São Paulo estão entre as maiores massas do futebol brasileiro. Mas pensando matematicamente, os 3 pontos que o Corinthians perde para o São Paulo no último fim de semana são os mesmos 3 pontos que ele improvavelmente ganha do Ceará em Fortaleza. Por que depois da vitória sobre o Ceará não se falou sobre queda do Dorival e aí perde para o São Paulo, que é um rival direto, né? Um rival histórico, aí já se fala na demissão do Dorival. Não é só falta de convicção. A convicção interna o Corinthians já tem. É o senso de oportunidade para ir ao encontro do sentimento médio do torcedor. E aí o profissionalismo passou longe. Na verdade, o Corinthians não sabe o que fazer. Ouvindo atentamente as informações da Lili e comparando com outros cenários semelhantes a esses, com o próprio Corinthians em tempos recentes, a conclusão a qual se deve chegar é que o Corinthians não sabe o que fazer. E aí, quando um clube grande não sabe o que fazer, a decisão mais provável sempre é a mudança do comando técnico, porque essa é a bengala padrão do futebol brasileiro. Eu não tenho elementos para dizer se o trabalho do Dorival é bom ou ruim o suficiente. Eu tenho elementos para dizer que o trabalho do Dorival enfrenta problemas dentro e fora de campo. De um clube bagunçado, volta e meia aparecendo em páginas policiais, e de um elenco com jogadores importantes machucados ou rendendo menos do que poderiam render. Isso são problemas que o Dorival tem. E em nenhum dos dois cenários a culpa é dele. Mas, no final das contas, é ele que vai pagar com a própria cabeça. Essa é a tendência natural. É muito difícil o Corinthians olhar para si mesmo e buscar soluções próprias sem apelar para a chamada vala comum. Glaucia. Vamos ver o que o Dorival falou no pós-jogo sobre o Memphis Depay. Não, é técnica, excessivamente ou exclusivamente técnica, apenas isso. Foi necessário e nós tivemos que alterar. Qualquer um pode entrar ou sair dentro de uma equipe, independente de nome. O que eu preciso é que todos cumpram funções que são importantes. Se nós não tivermos a energia para cumprirmos. Olha os números do Memphis neste clássico contra o São Paulo. Nenhuma finalização, nenhuma no alvo, nenhuma ação na área rival. 2 chances criadas, 1 chance clara criada e 4 ações progressivas. Ali o ranking do primeiro tempo, que foi o período que ele ficou em campo. Ari, eu entendo muito o que o Rafa fala, né? De como é difícil até analisar o trabalho do Dorival só tirando o trabalho do Dorival do que é o Corinthians hoje, administrativamente, não tem conseguido repetir a sua equipe, né? Enfim, questão de lesões e tudo mais, mas eu também não vejo um Corinthians evoluir, né? O jogo contra o São Paulo, principalmente pós o primeiro gol do São Paulo, um time bem perdido em campo, um time que... o Romero até falou sobre isso, né? A gente sentiu o primeiro gol e tal, e isso era nítido, um Corinthians que não se achava mesmo em campo. Não substituiria o Memphis. Acho que não era dos piores ali, mas foi uma opção do treinador. Mas a gente sabe também que dos últimos tempos já algumas coisas ocorrendo com o Memphis, e aí isso, por ser quem é também, ganha uma outra dimensão, isso acaba pesando dentro desse pacotão todo, né? Assim, eu até fui pensar um pouco melhor no assunto, né? Porque isso aconteceu no sábado e ganhou, de fato, uma proporção muito grande por ser o Memphis, por ser o momento do Corinthians. E aí eu fui resgatar lá atrás, quando o Ramon Dias mandado embora, o que o Memphis falou, que depois foi colocado ali como o pivô, né, da situação, que ele fala... o time não está evoluindo. Se vocês acham que, por conta dos resultados, o time está evoluindo, então acho que tem um problema dentro do futebol brasileiro. Eu não acho que o time está evoluindo. Então, assim, o que aconteceu há
4 meses atrás, 3 meses atrás, permanece. Um Corinthians que não consegue, basicamente, sair do lugar. E quando eu falo de sair do lugar, não é apresentar 1 ou 2 jogos de uma maneira legal, consistente. É você ter uma regularidade que te permite estar vivo numa Sul-Americana, que te permite estar brigando por vaga em Libertadores no Campeonato Brasileiro, que te permite competir num clássico, que te permite entrar pelo menos ali 60-40, com hoje um dos melhores trabalhos do Brasil, Palmeiras, numa Copa do Brasil. Então, assim, o Corinthians, ele não apresenta essa regularidade na temporada. Ponto. Apresentou com o Ramon? Acho que bateu no teto. Tá apresentando com o Dorival? Não tá apresentando. Mas isso é inevitavelmente contaminado pelo que o clube passa. Extracampo, dentro de campo, o elenco, pra mim, sim, ele tem um limite técnico que ele não tá conseguindo entregar. Então, assim, não é que o Dorival ele pode olhar pro banco de reservas e falar, vem cá, muda o jogo pra mim. Não muda o jogo. Poucos são os jogadores do Corinthians hoje que mudam uma partida. E pra mim, o Memphis, nesse contexto, contra o São Paulo, faz parte. Eu, de fato, não gostei da postura dele. Eu achei ele, em certos momentos, bem displicente ali, com a entrega, com as divididas. E não tô nem falando de se entregar pra marcar. Eu tô falando mesmo o gesto corporal do jogador. Isso não deveria causar ruído, o treinador tirar um atleta porque ele entende. Isso não deveria. E um camisa 10 de um clube grande também não deveria ter esse comportamento, assim. A gente não imagina outros jogadores, o Alan Patrick, do Inter, tendo esse comportamento, não voltando do intervalo, não estando ali com a sua equipe. Então, assim, eu critico essa postura do Memphis. Eu acho que não deveria ter causado um ruído tão grande você ser substituído. Mas a gente sabe que tudo que acontece no Corinthians gera um ruído. E expõe, né? Assim, Muito. mesmo sem dizer nada, expõe que a coisa não tá... Exatamente. Não tá 100%, não. Eu vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Como podemos ver aqui na tabela atualizada, Cruzeiro, líder do campeonato, 15 jogos, 33 pontos. Parada difícil para o Corinthians, que momentaneamente está na 10ª colocação do campeonato com 19 pontos. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos da equipe do Cruzeiro. Tanto o Campeonato Brasileiro, também teve 2 amistosos nesse período do Mundial de Clubes. No Campeonato Brasileiro, vem numa sequência de 3 vitórias consecutivas, inclusive goleou a equipe do Juventude pelo placar de 4-0 na última rodada deste domingo. Além disso, teve uma vitória no amistoso e uma derrota contra o Defensa e Justiça. Já um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e Cruzeiro são 2 vitórias do Corinthians, 2 vitórias do Cruzeiro e um empate. Vamos ver como o Dorival Júnior vai montar essa equipe para o jogo de quarta-feira às 19h30. Será que Memphis Depay será o titular da equipe? Vamos ver aí como ele vai gerenciar esse probleminha no timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!